Olá, saudações, salute a tutti, shalom. Meu nome é Leonardo de Magalhães, sou um crítico literário, escritor, bacharel em letras, servidor público. E você está no canal que trata de fé, religiosidade, espiritualidade, história das religiões, sociologia das religiões e sem viés apologético, ou seja, não é um canal que visa pregar. É claro que eu tenho a minha fé, mas não, né, vou só comentar os livros aqui. E meu comentário é bem pessoal, né? E hoje vamos falar de história do povo judeu, o povo hebraico, né? Ou seja, a tradição hebraica, né? A tradição judaica, com enfoque mais histórico. Então, dou umas dicas aqui. É claro que nesse canal aqui tem vários vídeos falando da história religiosa, né? Conceitos religiosos, principalmente porque um dos livros que mantém esse canal, fonte primaça aqui para esse canal, obviamente é Karen Armstrong, né? Então, é o motivo de existir esse canal, foi eu reler esse livro. Uma História de Deus, então estou relendo e relendo junto com vocês. Então tem vários vídeos aí que eu estou relendo trechos, capítulos, comentando capítulos. Tem vídeo aí sobre o judaísmo, né? Ou seja, no início, a base, o cristianismo, tem dois vídeos, tem o islamismo. Depois a gente foi abordando a questão da filosofia medieval, filosofia islâmica, né, a falsafa, os filósofos, pensadores e místicos judeus, né? Então vai continuar ainda essa série aí. E aí, além deste livro da Karen Armstrong, tem outro livro da Karen Armstrong que aí é mais política também, que é história, né? Que Campos de Sangue, Religião e História da Violência. Que aí ela vai com a questão assim, a religião aumenta a violência no mundo, né? Os fanáticos religiosos. Até porque ela tem um outro livro falando dessa questão do fanatismo aí, né? Dos fundamentalismos, que é Em Nome de Deus. Então ela tem História de Deus, Em Nome de Deus, e esse aqui da Religião e História da Violência, né? E aí também já falei, né? Tô na metade desse livro aqui, né? Tô na metade dele, aí vou fazer mais vídeos só sobre isso aqui. Mas falar que Karen Armstrong é muito importante aqui porque ela tem um olhar muito amplo, né? Então ela estuda cristianismo, tem livros sobre Mohammed, o profeta Mohammed, história do islamismo, né? Então, ou seja, muita coisa aí. Vai falar dos assuntos polêmicos, né? Inquisição, cruzados, etc, né? E por isso que esse vídeo aqui é uma dica de leitura, não só essa abordagem da Karen Armstrong, que tenta entrelaçar aí a religião, a questão onde surgiu o contexto religioso, de onde surgiram esses profetas, né? Então a Karen Armstrong então, tem esse olhar de entrelaçar, né, questões tanto teológicas como contextuais, história, cultura, né, para explicar a formação de cada religião e o entrelaçamento entre elas, né, sabendo que o cristianismo nasceu de um contexto judaico, né, e entrelaçando aí o judaísmo com o cristianismo tem o islamismo, né, e outras religiões que surgiram depois. Então esse é o trabalho básico da Karen Armstrong, né, ou seja, uma comparação de religião, né, sociologia das religiões. Então é interessantíssimo isso aí. E aí, para a análise mais histórica, tem essa breve história dos povos judaicos, do povo judeu, né? Aqui no Brasil é história ilustrada, até porque é um livro muito ilustrado, muito interessante. E aí vai contar a história dos judeus desde a formação lá da época do patriarca, né, Abraham, e atravessando todos esses séculos, aí, né, ou seja, uns 3.000 anos de história do povo. Lembrar que possivelmente o reinado de Davi e Salomão é lá em 1000, né, antes da Era Comum, 1000 antes de Cristo, né? E aí esse livro vai trabalhar a questão do reino, ou seja, a formação desse reino, e depois como eles explicaram a formação desse reino. Né? Ou seja, eles vieram do Egito, né? O êxodo do Egito, a formação ali da Torá, que é o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros. Então é interessante como é que ela vai mostrando que a reescrita desse material e o quinto livro, né, foi encontrado, o Deuteronômio foi encontrado lá na época do rei Josias, né? Então, principalmente circulava ali naquela época ali os 4 livros, né? Que é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico e o Números, e depois acrescentado o Deuteronômio, né, para o rei Josias, etc. Né? Então isso antes do cativeiro. Aí teve o cativeiro na Babilônia e, aliás, teve aquela invasão dos assírios no norte, no reino do norte. Depois teve o cativeiro na Babilônia, 70 anos, voltaram ali na época de Esdras e Neemias. Depois teve a época dos Macabeus, né, contra os helênicos. Depois teve a invasão de Roma. Aí teve a época de Jesus Cristo. Depois teve a guerra lá dos anos 70, a destruição. Então, vai contando tudo a diáspora, né? Então, tem o reino e a diáspora. A diáspora é justamente essa época romana. E eles foram, né, com essas guerras, foram expulsos aí da região da Terra Santa, Canaã, a Palestina, ou né, hoje onde é Israel. E aí tem a época medieval e sob o domínio islâmico. Né? Então teve toda essa parte aí.
em que o povo judeu ficou sob domínio islâmico, né? Então, antes tinha os bizantinos, depois surgiu o islamismo, então tem vários livros aqui contando a história do surgimento do islamismo e como é que foi a presença dos judeus, né, no mundo islâmico. Interessante que o Islã, né, sempre respeitou o monoteísmo e uma das primeiras religiões monoteístas é o judaísmo. Então, semelhante ao judaísmo, que tem a Torá e a Tanar, né, que é a Bíblia hebraica, o islamismo tem o Alcorão, né, o Corão, que é um livro sagrado também. Então, aí ficam os livros sagrados da humanidade, né, que é a Bíblia hebraica, a Bíblia cristã, que é os evangelhos, né, as cartas de Paulo, Apocalipse e o Alcorão, né? Então, os livros sagrados do monoteísmo atualmente são esses aí. Então, a época medieval. É interessante que lá na Andaluzia, né, onde que é a Espanha, hoje Portugal, tinha essa convivência ali dos povos islâmicos que dominavam aquela região e os judeus, né? Muitos judeus escreviam árabe, né? Então, interessante isso aí. Tinha uma figura do Maimônides, que já comentei, ou comentarei, né, que está na lista aí dos grandes pensadores do mundo judaico, da tradição judaica, o Rambam, né, com M. Depois tem a Europa Ocidental, que é a Andaluzia Oriental, e aí vai ter uma separação e um desenvolvimento paralelo das duas comunidades, né, que é a Sefarad, que é a Sefardim, né, que fica na região ali como eu falei, da Andaluzia e tal, e a comunidade Askenazim, né? Askenazim, ou Askenazitas, são os judeus ali da região da Ucrânia, da Polônia, da Alemanha, né? Então, a região ali mais do oriental da Europa, né? Então, formaram dois grupos, né? Cada um tem suas canções, sua liturgia, né? Então, é interessante isso aí. E depois, alguns separados foram expulsos do Brasil. Lembro que tem um livro Arrancados da Terra, né? Que o Lira Neto, eu já li aqui. E eles foram expulsos do Brasil e eles foram lá formar Nova York, né? Então é interessante, os judeus sefardistas saíram do Recife e foram fundar Nova York, lá, né? E depois vieram os judeus da Europa Oriental, né? Então é uma das maiores comunidades, são milhões de pessoas fora da Europa, que são os judeus ali americanos, né? E esse apoio americano mantém aí a política do sionismo, por exemplo, né? Então, a política sionista que surgiu no século XIX, que é a ideia de uma terra, uma nação para o povo judeu. E aí deu certo aí, ainda mais depois da tragédia que foi a Shoah, né, o seu holocausto. Então o povo judeu conseguiu apoio para ir para a terra prometida, né? Finalmente a terra prometida que é Israel. Só que lá já tinha o povo palestino, né? Povo árabe, palestino. E aí essas guerras nós estamos acompanhando aí desde 48, né? Mas então os Estados Unidos têm aliás, o importante dos Estados Unidos na época foi a questão da liberdade religiosa, né? Então, muitos judeus assumiram cargos públicos, inclusive, né? Apoiaram a guerra de independência americana. Os líderes foram presos pelos britânicos. Então, interessante é que desde a origem dos Estados Unidos, os judeus estão lá, né? Muito bem, e aí depois da Shoah, o sionismo já vinha desde o século XIX, já acontecia, né, essa política de nem todo judeu é sionista, né, mas muitos sionistas defendem essa criação do Estado. E aí formou-se, né, depois das guerras de independência em 48, contra os palestinos, contra os árabes unidos, né, o Egito, a Jordânia, tal, a Síria. Então se formou o Estado de Israel e não adotou-se aquela solução de dois estados, que inclusive o Brasil, né, a diplomacia brasileira, adotou, que é de dividir em dois estados, né? E aí formou então esse Israel que nós temos hoje. Mas aí ele explica, olha, não tinha esse conflito aí, né, entre árabe e judeu, igual você tem uma ideia que parece que sempre tinha brigando. Não, na verdade, no Império Otomano tinha cooperação, tinha tolerância, né? Cada um pagava seus tributos, etc. E muitos judeus fugiram da Espanha, da Europa, ali na época da Inquisição, né? Que é um triste episódio do cristianismo, né? Nós estamos aqui na tradição cristã, é vergonha, né? Então, muitos judeus fugiram dos cristãos indo lá para o Império Otomano, né? Agora inverteu a coisa, né? Agora os cristãos estão apoiando, né, os judeus contra os islâmicos, né? Então, agora o jogo é outro, né? Então, nos últimos tempos aí, a história que conta é essa, que os cristãos sempre foram amigos dos judeus e os islâmicos é o mauzão, né? Antes não, antes é o contrário, né? As cruzadas vitimaram tanto os islâmicos quanto os judeus, né? Então, triste página do cristianismo, e agora o cristianismo parece estar tentando consertar, né? Eu vejo muito apoio cristão aos judeus, né? Então tem igrejas cristãs aí que tem a bandeira de Israel em vez da cruz, né? Então vejam vocês. Então, para falar dessa questão do antissemitismo, tá? Nós estamos falando da questão do antissemitismo e tal, né? Aqui, terrível, né? Notícia do antissemitismo. Isso começou lá no século XIX? Não, né? Não começou no século XIX. Começou desde a época lá do Egito, politeísmo, da Babilônia, os assírios. Por quê? Porque é o seguinte, o livro aqui, né?
do Gerhard, o nome dele é francês, né? É Gerhard Messadier. Gerhard Messadier. Ele vai falar então só do antissemitismo desde a época dos povos pagãos politeístas lá, né, na Palestina, Canaã, e aqueles vários povos, inclusive os filisteus, inclusive tinha que ter os filisteus, né, que é o grande inimigo dos israelenses, dos judeus. Então ele vai explicar lá naquela época que já existia um antissemitismo, né, os babilônios não gostavam, né. Depois foram os helênicos que tentaram helenizar o povo judeu, né? Até aí teve lá a revolta dos macabeus, lembrar, né? Macabeu, que é o martelo, né? O homem do martelo. E aí os macabeus resistiram, fazendo guerrilha contra os helênicos, né? Imagina, o exército, os generais do macedônio Alexandre o Grande. E aí venceram, né? Venceram aí essas tropas. E aconteceu, né? Que conseguiram essa independência, mas chegaram os romanos. E os romanos também não eram gente boa com os judeus, né? Os romanos também queriam impostos, queriam impor a religião, né? Então sempre teve essa confusão lá, esses conflitos. E os judeus nunca abriram mão do monoteísmo nesse sentido. Então, sempre esses povos politeístas aceitavam outros povos, né? Aceitavam os deuses de outros povos, e esses povos politeístas não entendiam como é que tinha um povo que só tinha um deus e desprezava os outros. Tanto que para Roma é como se os judeus fossem ateus. Olha que interessante, né? Como é que é a visão do mundo, né? Como os judeus não seguiam os deuses romanos, deuses greco-romanos, então eles eram considerados ateus. E aí os romanos não gostavam dos judeus por isso, porque vai atrair a ira dos deuses, porque os judeus não se prostram para Júpiter, né? E para Zeus e tal. Então, esse negócio assim, interessante, né? Então, para os romanos e gregos, quem era ateu eram os judeus, né? Porque não seguiam os deuses lá do panteão romano e grego, né? Tal. Lembrar que os romanos têm as divindades grecas, né? Então, o Júpiter, Zeus, né? Tal, vocês conhecem aí. Muito bem, aí vai explicar que depois também, quando surgiu o cristianismo, também não foi fácil, né? Porque aí você pode ver que tem alguns trechos na Bíblia que são antissemitas mesmo, né? Os judeus, a culpa é dos judeus e tal. E aí caiu essa terrível, né? Esse terrível tom pejorativo contra os judeus, de falar que eles são deicidas, né? Que eles mataram Deus, né? Então, e aí vai rastrear até nas cartas de Paulo certo antissemitismo. Mas Paulo não era judeu? Pois é, então vejam vocês. E vai explicar que para se distanciar do judaísmo e criar o cristianismo, porque a hipótese aqui é de muitos também, né? De que quem criou o cristianismo foi Paulo, né? Paulo o apóstolo, que era um fariseu, e se converteu ao cristianismo e passou a divulgar o cristianismo para os gentios. O que é gentio? É o povo que não é judeu. Então ele foi pregar para os gregos, na Anatólia, né? Ali Ásia Menor, que hoje é a Turquia, foi ali para Roma e tal. Então ele começou a pregar naquela região. Então quem criou o cristianismo foi Paulo? Né? Alta discussão isso aí. Eu fico imaginando como é que os judeus messiânicos ou nazarenos, né, que se imaginam seguidores dos ebionitas ou dos nazarenos da época de Jesus, né, como é que eles vão ler Paulo e como é que eles vão ler, principalmente a carta aos hebreus, né, alguns acham que é de Paulo, que vai fazer uma defesa do cristianismo em relação ao judaísmo, vai falar que o judaísmo foi superado e agora tem o cristianismo. Né? Então é complicado, porque lembrar que os ebionitas nem liam nas cartas de Paulo, né? Paulo já era blasfemo para eles, né? Então, os ebionitas que criam que Jesus era o Messias, mas era um homem divinizado e não um Deus humanizado, né? Ao contrário do pensamento cristão. Né? O pensamento cristão é de um Deus humanizado. A ideia bionita é de um homem que foi escolhido pelo Espírito, estava cheio do Espírito Santo e foi divinizado após a ressurreição. Né? Outra concepção de Cristo. É a ideia bionita. Não liam as cartas de Paulo, né? E aí, eu imagino que nem Apocalipse nem nada, eles só liam uma coisa básica mesmo. Então o judaísmo messiânico teria um problema aí com as cartas de Paulo, porque ele está rastreando antissemitismo nas cartas de Paulo. Né? Então aí fica complicado mesmo. Como é que seria, será que Paulo criou uma religião própria dele? Né? Então, para se diferenciar do judaísmo nazareno, porque o judaísmo nazareno seria o dos apóstolos, né? Que seguiriam ainda as leis, e Paulo fala que as leis foram superadas, né, e tal, que aí a ideia, principalmente luterana, né, depois de Lutero, que é a questão da salvação pela graça. Então, não adianta você fazer nada, é a graça, a graça irresistível, inclusive o Calvino, né. Então, enquanto que os judeus, que eram nazarenos, né, seguiam o Messias Jesus, ou Yeshua, eles acreditavam em fé e obras, né, ou seja, a obra demonstra a sua fé, etc. Então, essa discussão, até hoje tem essa discussão, né. E aí vai contar a história do antissemitismo, e aí depois de Paulo, depois do Império Romano, que o Império Romano matava judeus e cristãos, né, não fazia diferença, depois matava cristãos, e depois o Império Romano se tornou o Império Cristão, porque aí, com Constantino, etc., o que aconteceu? A Igreja Católica, Apostólica Romana, foi oficializada como a Igreja do Império, né?
E aí depois vai seguindo, tem o Islã, tem as cruzadas, terríveis cruzadas, né? Em que as cruzadas foram jogadas contra os muçulmanos lá na Terra Santa, mas atacaram também os guetos judeus na Europa, né? Então, sim, péssimo capítulo da história do cristianismo, da humanidade. E depois tem a Inquisição, principalmente na Espanha, porque muitos judeus foram obrigados a se converter ao cristianismo e depois ficaram as patrulhas olhando se eles tinham se convertido mesmo. Quem não tinha convertido falavam que eles estavam cripto-judeus, né? Cripto-judeus, né? Assim, eram judeus escondidos, né? Fingiam que eram cristãos e aí ia para o fogueiro. Né? Então, triste capítulo. Já falei em algum momento nesses vídeos todos que eu fiz aí. Acho que tem mais de 100, tem 80 vídeos que eu fiz aí, né? Então, é uma história geral, porque ele vai mais panorâmico, né? Ele não entra em muitos detalhes, não. Então é mais questão panorâmica mesmo. Então, à medida que ele vai contando a história, à medida que ele vai contando a história, ele vai ressaltando esses pontos, né? Dos períodos, né? Então os períodos são demonstrados aqui e a fonte histórica. Então eu acho interessante, já que tem essa questão histórica, ler os dois livros ao mesmo tempo. Solução, ler os dois livros ao mesmo tempo, né? Porque um vai ressaltar esses períodos de turbulência, que é a questão aqui é o antissemitismo. Então ele vai ressaltar o quê? Os períodos de turbulência, enquanto que esse livro aqui não vai falar só das turbulências, vai falar do momento de calma civilizacional também, né? Igual eu falei, a questão da Espanha, né? O Império Otomano. Então esse aqui é mais amplo, né? Por mais também que seja uma curta história, né? Ele vai trabalhar os momentos também que teve a cooperação entre árabes e judeus, a escrita, né, entre eles, né, a questão cultural, né, as traduções da Bíblia. Então, isso, né, esse aqui é mais isso. Agora, esse aqui vai contar mais os dramas, né, os momentos em que os judeus foram perseguidos, então, porque é a história do antissemitismo. Né. Então, eu acho bom ler os dois, porque se você ler só esse aqui, você fala, que história... não parece completo, né? Você tem que ler um livro dentro do outro, porque um livro vai falar da civilização judaica, né? A colaboração judaica para a humanidade, né? A questão da revelação divina, né? Nós estamos adorando um Deus judaico, né? Ou seja, tanto o judeu, o cristão quanto o islã segue um Deus único, que é a revelação dada a Abraham, né? E Ibrahim, que é um nome em árabe, né? Então, é interessante que se você ler só este livro, você, não, mas né, que drama. Mas, na verdade, isso é um momento mais histórico das crises. Né? Então, ele pega, olha, nesse momento teve uma crise, né? Aí vai pontuando essas crises. Então, para ter um panorama completo, eu recomendo, então, se você não puder ler os dois, leia primeiro esse, né? A história do estrado do povo judeu. Concluiu esse aqui? Aí você vai pegando só os momentos de crise, que vai comentar ali, claro, né? Mas aí esse aqui só conta a história de crise. Né? Então eu acho bem dramático, até porque a história do povo judeu foi bem dramática. Veja aí o século XX, né? Terrível, que foi a questão, né, do extermínio sistemático dos povos dos judeus ali, né? E entre outros povos na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Então aí você entende o drama, né? O drama da história do povo judeu. Né? Então isso aí. Depois eu vou fazer mais vídeos específicos à medida que eu for lendo, né? Comparando, obviamente que eu vou comparar os dois. Ó, esse livro fala isso, aquele fala isso, né? Vou fazer uma leitura comparada dos dois livros, né? Como eu falei, um é panorâmico e o outro é as crises, né? Então, aguardem que vou gastar mais uns 2 ou 3 vídeos aí comparando os livros e mostrando essa história do povo judeu, ok? Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.